Escola Bíblica Dominical e vamos começar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor que através da sua palavra criou todas as coisas, muito obrigado por mais essa semana que se inicia, muito obrigado pelo privilégio que temos de no dia separado ao Senhor, reunimos para aprender mais a Tua Palavra, para prestar culto a Ti. Sê conosco ao longo desse dia, dá-nos mais da Tua graça, da Tua misericórdia, dá-nos um coração que tem prazer na Tua Palavra e no ajuntamento do Teu povo. E dá-nos, Pai, o perceber mais, cada vez mais e melhor a quem o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. E que Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo nesse momento, dando-nos a cada vez mais entendimento, Pai. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade na nossa aula introdutória do Evangelho segundo o relato de João. E eu vou começar com a breve revisão. Então lembro que semana passada, antes de eu começar a aula, eu tinha a ilusão de que eu conseguiria fazer em uma só. O Natan me alertou, você tem certeza? Aí eu vi que não daria mesmo, né? E vamos começar então. O que vocês lembram da última aula? Não assistiram hoje, não? Não. Oi? Foi o João que escreveu, já é um bom começo, começou bem, foi o João que escreveu. Qual João? Isso, João discípulo, apóstolo. Exato, discípulo amado, né? O que nós falamos sobre o gênero literário? Isso, a ideia de biografia, né? Uma biografia greco-romana, que é o tipo de contar uma história onde existe um protagonista, um herói, certo? Então a ideia de que o evangelho ele é sobre uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. Então a partir disso, como que a nossa hermenêutica, como a nossa interpretação do texto será influenciada? E aí? São factos verídicos, a gente vai chegar nessa parte também, mas como o facto de eu saber que o Evangelho é uma biografia influencia a maneira como eu interpreto. Então os acontecimentos vão girar em torno da pessoa de Cristo. É Ele quem importa. De maneira última, é Ele quem importa ali. Então, quando eu olho, por exemplo, para o texto de hoje, o texto de hoje serão 3 versos na pregação. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. E o último verso, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou como que eu olho para esse texto que fala de João Batista e eu interpreto a partir dessa noção de que a história é sobre Cristo? Aí você vai ter que ficar para a pregação, tá certo? Mas essa ideia então de que ao longo do texto a gente tem que sempre fazer essa pergunta: o que eu posso aprender sobre Cristo aqui? A gente viu, por exemplo, na semana passada, que a partir dos versos iniciais, a partir da introdução, da apresentação do Logos, a gente pôde ver a divindade de Cristo, a sua eternidade, a sua distinção em relação ao Pai. Então, o conceito de trindade começa a ficar cada vez mais explícito e escrito, registrado para o povo de Deus. A gente pôde ver que Cristo é, então, a palavra criadora. Então, quando Deus disse, haja luz e houve, foi Cristo quem fez. Então a gente começou a perceber essas coisas a partir daqueles 5 primeiros versos, né? E nós vimos que o Evangelho, ou os Evangelhos no sentido dos relatos, eles têm uma cristologia em forma de narrativa. Eles basicamente demonstram para nós quem Cristo é. A gente viu que
os evangelhos eles são históricos e ao mesmo tempo teológicos, e que não existe conflito entre essas duas verdades. É possível você ser teológico fazendo história. E o maior exemplo disso é o Lucas. Onde eu apresentei que Lucas provavelmente foi o maior historiador do seu tempo, porque ele escreveu história como ninguém escrevia, apresentando muito mais factos e muito mais organizado, dando muito mais referências e tudo mais. A gente viu a importância de que no Evangelho duas coisas estão sempre juntas: palavras e obras. Então é sempre Cristo a falar e a fazer. E isso fica para nós já uma dica de como deve ser a nossa vida. Não uma vida só de palavras, mas uma vida de obediência, uma vida de ação. E nós vimos essa questão de enredo, de que na maneira como o Evangelho ele é registrado, ele é feito para ser ao mesmo tempo verdadeiro, mas também interessante. Então, vou fazer o contraste aqui com um autor que eu sempre fico a provocar, né? Ele nem sabe que eu existo, mas eu acho interessante provocar, que é o Carson, que ele escreve verdades, mas é chato de ler. É diferente dos evangelhos. Os evangelhos eles são interessantes. Então, quando a gente olha para a literatura bíblica, ela é feita para que ela seja atrativa. Ela é feita para te prender. Então, você vai começar uma história, aí parece que está tranquilo, até que aparece um grande problema. E aí depois vem a solução. Então, existe uma história, uma forma de contar a história, né? E até comentei sobre isso, a forma como nós somos criados e desenhados para pensar nesses termos de criação, queda e redenção. Essa ideia de ter um ambiente ok, aparece um problema muito grave e depois vem a solução. E eu falei que Hollywood lucra milhões e bilhões copiando o padrão de história bíblica, né? Então, qualquer filme que você for ver, basicamente, se você pegar um filme ocidental, né? Você pega um filme ocidental, todos eles é o mesmo enredo, a mesma história por trás. Você vê, é a mesma lógica. Quando você pega um filme oriental, às vezes muda. Aí já a forma de pensar já é um pouco mais diferente, né? Mas às vezes também não nos atrai tanto, né? Mas pronto. Depois nós vimos aquela ideia da seletividade de foco dos evangelistas. Então, João, eu o apresentei como sendo o evangelho não sinótico. Ele é feito a partir de uma outra perspectiva, onde você tem Mateus, Marcos e Lucas, basicamente contando quase que da mesma ótica, quase que da mesma posição. Você vai encontrar os paralelos na sua Bíblia, você vai ter o título, aquele título não é inspirado, aquele é um título colocado por editores. Conforme você muda de tradução, as divisões mudam também. Mas você vai ver que tem os textos correlatos, sempre embaixo vai ter as outras referências. E você consegue comparar e ver similaridades, diferenças e coisas do gênero. E que cada autor faz essa seletividade, a gente vai ver essa escolha do que contar e como contar, a gente vai conectar isso com a audiência dos evangelhos. Um pouco da teoria que eu apresentei na semana passada, a gente vai chegar aqui na revisão também. Então você tem propósito, a gente viu que João é o único que apresenta um propósito claro para escrever o Evangelho, e é a razão de eu ter escolhido João. E tem essa ideia do foco, né, de que João, por exemplo, ele fica os 12 primeiros capítulos a contar desde a pré-encarnação. Então você pega lá desde a eternidade, aí depois ele entra na encarnação. Aí ele vai passar, vou dar uma dica já, vai influenciar na semana que vem. Então é pré-encarnação, Antigo Testamento, encarnação, entra em João, aí ele começa a contar a vida de Cristo de uma forma mais acelerada, mas conta. Aí ele passa até o 12 contando a vida de Cristo. Do 13 ao 19, os últimos dias. Então existe um hiperfoco nos últimos dias de Cristo, né, trazendo para nós uma perspectiva interessante que não é muitas vezes mostrada nos outros relatos. Nós vimos também essa ideia da cena, né, dos detalhes que são importantes. Deu o exemplo do... Qual foi o exemplo que eu dei? Deu o exemplo do Nicodemos, né, de que ele vai procurar Jesus quando? À noite. E por que era à noite? Porque estava mais fresco? Não.
porque era para ficar escondido dos fariseus, era medo de perseguição. Esse é um dos exemplos. Nós vimos também a questão dos evangelhos e o uso do vocabulário e da gramática, a maneira como cada evangelista aplica o uso de palavras. Se Deus quiser, a gente vai chegar hoje para mostrar a maneira distinta como João apresenta o reino de Deus. Que a ideia de reino de Deus ou reino dos céus praticamente não aparece em João nessas palavras. E o Carson ele vai propor que João apresenta o reino de outra forma, com uma outra palavra. E eu acho a proposição dele bastante interessante. E vocês já repararam que os evangelhos eles usam o reino de Deus ou o reino do céu? Vocês já repararam essa diferença ou não? Sim ou não? Não? Então você vai começar a ler, se você for ler Mateus, você não vai encontrar reino de Deus. Você vai encontrar reino dos céus. E aí, tem aqueles caras, os liberais e os ateus, enfim, falam, não, eles não estão falando da mesma coisa. Uma coisa é reino dos céus, outra coisa é reino de Deus e tal. Aí lembra que Mateus é aquele que mais cita diretamente o Antigo Testamento. Ele é o que faz mais menções nesse sentido de citações diretas do Antigo. E aí por isso muitos imaginam que de forma primária Mateus talvez tivesse judeus cristãos em vista. E aqui judeu como sentido de nacionalidade, etnia, não como religião mais, porque tinha abandonado a prática. E como eu tenho falado, e não sei se esse conceito já ficou firme para vocês, entre o último profeta registrado no Antigo Testamento e a aparição do último profeta do Antigo, que é João Batista já no Novo, foram 400 anos de silêncio. E nesse período de silêncio, surge um conceito dentro do judaísmo da maneira como o reino de Deus seria implementado e aí o que é uma coisa que o judeu tem medo de falar? Oi? Tem uma palavra lá que o judeu não fala, mas de jeito nenhum. Tanto é que eles alteram até na hora de ler o texto bíblico. Yahweh. Então ele não vai falar Yahweh, ele vai falar Adonai, mas então ao invés de falar reino de Deus, eles vão criar esse conceito de reino dos céus. Então Mateus vai pegar esse conceito e vai usar essa expressão. É uma das formas de entender o porquê que ele usou isso e não reino de Deus, que outros evangelistas vão usar. E João, praticamente, se eu não me engano, acho que ele fala só 2 vezes sobre reino. Mas, bom, então vocabulário, a gramática é importante. Eu citei, por exemplo, a ideia de João 6, onde Jesus vai falar de comer da minha carne e beber do meu sangue, que eu entendo que não está relacionado à Santa Ceia, por ter uso de palavras diferentes e pelo momento em que a Santa Ceia ainda não estava instituída. Acho que ele estava a dizer outra coisa naquele momento. E por fim, a ideia do papel do Antigo Testamento, todos os evangelhos têm uma conexão com o Antigo Testamento. Se Jesus Cristo é como Paulo fala, que todas as promessas têm o seu cumprimento nele, não tem como um relato do Evangelho, não tem como um relato da pessoa de Cristo, não ter a ver com o Antigo Testamento. Então, o pano de fundo para a gente perceber um Evangelho vai estar no Antigo Testamento. Então, nós falamos da audiência inicial ali, dos Evangelhos, essa ideia de que os evangelistas, eles escrevem, num primeiro momento, organizando as suas ideias para apresentar para a igreja uma comunidade mais próxima, mas de uma forma em que toda a igreja é beneficiada. Eu até fiz um paralelo interessante aqui de que se a gente tem 4 relatos de 4 comunidades diferentes, é bem possível que quase todas as realidades de igrejas estejam contempladas dentro de uma esfera, pensando em dúvidas, em problemas e coisa do gênero. Falamos do autor, que é João, falamos da data, a tese aí que eu creio, que eu sigo, é aí que ele tenha escrito depois dos anos 80, na década de 80, considerando que eu entendo que ele escreveu o Apocalipse na década de 90, e as suas cartas, eu entendo que ele escreveu depois que ele escreveu o Evangelho. Porque muitas das cartas ele está a corrigir algumas coisas que podem ter sido más interpretações a partir do Evangelho que ele escreveu. Então seria mais ou menos nessa sequência. E sendo o Apocalipse a última obra a ser escrita no Novo Testamento, a última obra de João,
que até onde a gente imagina e tem conhecimento, era o último apóstolo vivo, na década de 90. O resto já tinha tudo, de alguma forma já tinha ido, né? Depois nós vimos a questão de João e o estilo de João, essa ideia de dualismo, ele sempre vai contrastar luz e trevas, você sempre vai ter duas coisas em oposição. Essa ideia das más compreensões dos não discípulos, né? Quando ele, questão do templo, né? Eu destruo esse templo, em 3 dias eu reergo. Aí os caras, mas peraí, 40 anos para construir, esse cara é um lunático, né? Ou então essa ideia de nascer de novo de Nicodemos, como posso eu voltar para dentro da minha mãe, né? Se Deus quiser, vocês conhecerão minha mãe em breve, e é a pergunta que eu faço, como poderia eu voltar para dentro da minha mãe, né? E a ideia de água viva, por exemplo, com a mulher samaritana. Ela fala assim, ele fala, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água viva e você nunca mais teria sede. Aí como que ela responde? Dá-me de beber? Não, ela fala, mas você não tem balde aí? Você não tem nem como pegar, você está meio errado das ideias, ele tomou muito sol, né? Ficou muito tempo no parque, está com insolação. Nós vimos a ideia de que João, propositalmente, ele coloca ambiguidades no texto, para que a gente tenha mais de um conceito pairando na nossa mente. Então, essa ideia do Espírito, né? Eu falei para vocês que a palavra traduzida por Espírito e vento é a mesma, e aí muito da tradução das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo, ela depende do contexto. Não tem outro jeito. Por mais que você não acredite, o português também. Então, por exemplo, no português do Brasil, a palavra manga pode ter quantos significados? Você tem a manga da t-shirt, você tem a manga fruta. Se você for nordestino, você tem o verbo mangar. Né? Tem alguns estados que falam, tá mangando de mim, tá a mangar de mim, tá a tirar sarro de mim, tá a fazer piada com a minha cara, né? Você tem... Então vai depender do contexto. No contexto, que palavra cá em Portugal teria algo do gênero? Você tem múltiplos significados para a mesma palavra, assim, um que não tem nada a ver com o outro. Oi? Meia? O que é o meia? O meia dúzia é mentira, porque todo brasileiro que chega cá, fala meia, falou, é para pôr no pé? Não, desgramado, é 6. Estou falando o número do telemóvel, você acha que é meia de pôr no pé? Mas aí não é a mesma palavra, é uma expressão meia dúzia, né? Mas vocês perceberam a ideia de que tem algumas palavras que fora, e é tão natural para a nossa mente, para a forma como a gente pensa, porque a gente cresceu com aquela língua, que a gente não pensa mais. A gente só sabe que é. Tanto é que, e tem uma palavra, por exemplo, em inglês, que ela quebra a perna, que é o tal do will, que é um will, W-I-L-L. Ele é um auxiliar para você pôr o verbo no futuro, mas a palavra W-I-L-L significa vontade. Então tem umas frases que vai falar da vontade de Deus, aí você não sabe se está falando a vontade de Deus fazer alguma coisa ou a ação futura de Deus dentro daquela frase. Aí para quem é nativo, soa mais fácil. Mas é da mesma forma com o texto bíblico. Então você vai depender do contexto para poder ter essa percepção, essa compreensão. Eu trouxe aqui João 3,14, essa ideia de que o Filho seja levantado. E é levantado como? É na cruz ou é na ressurreição? Aí a ideia é que nos dois. Então João ele vai trabalhar com esses conceitos. Até tem algo que eu deveria ter falado para vocês semana passada, no versículo 5 do capítulo 1 de João, que ele fala assim que as trevas não prevalecem contra ela, certo? Quando a luz brilha, as trevas não prevalecem. Ali tem uma outra ambiguidade. Aquela ideia de prevalecer, o verbo ele pode ser traduzido como essa questão de oposição, ou como a ideia de não perceber. Então, o que João está a dizer quando as trevas não prevalecem contra a luz? É a ideia, ou as trevas se levantam intencionalmente contra a luz, e a ideia de oposição contra a vida da igreja, ou as trevas não percebem a luz.
E aí, quando as trevas não percebem a luz, é o povo dentro da igreja que não percebe a palavra de Deus e por isso rejeita. E quando a gente peca, a gente está a rejeitar a palavra de Deus. Então, mais uma das ambiguidades que João coloca. Depois tem essa ideia de ironia, né? Então, Jesus é o Criador de todas as coisas, mas o mundo o rejeita. É uma ironia ruim, né? No nosso perspectiva, é uma ironia ruim. Você tem Jesus sendo acusado de blasfêmia quando ele diz ser o Filho de Deus, e quando ele diz que ele é Filho de Deus, ele está a dizer que ele é Deus. Então, ele sendo, é acusado de blasfêmia. Isso é uma ironia, né? E depois nós vimos também a ideia de João usar imagens simples, mas com conceitos profundos, né? Luz, vida, pastor, água, enfim. Então pronto. Agora nós vamos entrar aqui na ideia de João. Eu fiz a piada semana passada, vocês não... É que tem que ver essa imagem, tem que ficar melhor ainda, mas deixa para a próxima. João ele vai apresentar muitas vezes Jesus como o Filho. E aí isso vai trazer para nós depois, e algumas pessoas têm dificuldade com esse conceito, que é a ideia do filho ser subordinado ao pai. Então, isso vai ser um conceito importante. Jesus vai falar assim, logo depois da mulher samaritana, quando ela sai para evangelizar a cidade, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, está quente, sol, o senhor trabalhou o dia inteiro, o senhor precisa comer. Ele fala, minha comida e minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu pai. Então você começa a ver que ele faz aquilo que ele foi ordenado. Ele salva aquele a quem o pai deu. Então existe uma relação de subordinação que muitas vezes a gente tem dificuldade de processar por razões diversas, e em cada momento adequado a gente vai tratar sobre isso. Então outro conceito importante é essa ideia de enviado. Então Jesus é um enviado, e ele é enviado, e isso é interessante, porque João também foi enviado, o João Batista, a gente vai ver no texto. Então, um conceito importante nessa ideia de a pessoa que vai na autoridade de alguém. E isso vale até para os nossos dias, para as vocações da vida aí. Então, esse conceito de Messias, o Salvador, o conceito de Logos, a gente teve semana passada a pregação, e a ideia do eu sou. Né? E esse eu sou aparece em 7 passagens. É interessante você pensar, são 7 sinais, são 7 passagens que ele fala eu sou. João tem alguma coisa com o número 7, né? E uma coisa importante com esse eu sou, está relacionado com o fato de essa ser a forma como Deus se identifica no Antigo Testamento. E ainda que fossem idiomas diferentes, a ideia do registro do Novo Testamento, a gente não, né? Eu acredito que Jesus falava aramaico, mas a gente consegue perceber que toda vez que Jesus fala eu sou, gera confusão. E por que gera confusão se ele só fala eu sou? Porque para todo bom entendedor, bom percebedor, ou ele dizer eu sou, ele está a falar que ele é Yahweh. Ele está a falar que ele é o Deus do Antigo Testamento. E aí é acusado de blasfêmia, aí querem pegar em pedra, aí querem empurrar ele do desfiladeiro, querem acabar com a vida dele. Então, João vai apresentar isso aí. Outra coisa que João apresenta, essa ideia do Espírito Santo, não a ideia, não que o Espírito Santo seja uma ideia, né, mas uma pessoa, mas em relação entre o Espírito e Jesus. Então, não sei se chama a atenção de vocês, quando faz a leitura do Evangelho segundo o relato de João, quando vai chegar lá mais para o final, que os discípulos estão assim, não vai com esse negócio de parte, não vai negócio de ir embora, não para com isso. Ele fala assim, mas se eu não for, não mando o Espírito. Então existe uma relação, e tanto é que parte de problemas teológicos que existiram, tem um camarada lá que ele criou uma doutrina, né, herética, chamada modalismo, em que Deus ele é um, e que na verdade não é que tem 3 pessoas em Deus, Deus apareceu de 3 formas diferentes ao longo da história. Então Deus se manifestou como o Pai no Antigo, ele se manifesta como Filho no Novo, e ele se manifesta como Espírito depois do Pentecostes. Mas que não são 3 pessoas distintas. E aí você já sabe o que aconteceu com esse cara, foi expulso, excomungado, tudo mais.
Mas a gente vai ver essa relação de como o Espírito, né, a segunda e a terceira pessoa da Trindade se interagem, né? Você vai ver o Espírito vindo confirmar, né? Então pronto. E aí tem um conceito importante de Espírito Santo como Paracletos, né? E Paracletos vai ser traduzido às vezes como consolador, às vezes como um advogado, mas essa é a ideia de que nós temos um auxílio constante, tão constante que ele habita em nós. Então João apresenta para nós através das palavras de Jesus. E João, não sei se você sabe, mas João é conhecido também como o apóstolo do amor, o discípulo do amor, não só porque ele é o amado, porque o amor é um tema constante nos seus escritos. Então, tanto no Evangelho quanto nas cartas. Então, se, por exemplo, você pega Filipenses, você vai dizer que Filipenses é a carta da alegria, a João você vai falar que as cartas de João são as cartas do amor. E essa é uma das razões pelas quais, nos pequenos grupos, nós estamos a estudar a primeira carta de João. Aqui, ó, lembra dos dualismos? A ideia de trevas e luz? Um dos dualismos apresentados é Deus e o mundo, e nesse caso, dentro desse tema do amor. Se você ama a Deus, você não pode amar o mundo. Se você ama o mundo, você não pode amar a Deus. Né? Não, tranquilo. Fala para a Siri, cala a boca aí, tá tudo certo. Pronto. Mas está lendo a Bíblia, então pronto. Se não é a Siri, já está bom. A gente vai ver constantemente essa relação de amor entre o pai e o filho, né? E até depois essa relação do filho com os discípulos. Então, se você ama a mim, você ama o pai, e aí o pai te ama, toda essa amarração das relações de amor. E depois, talvez, uma das mais difíceis é a de discípulos com discípulos, né? Que é a que a gente luta até hoje, não é? A gente se amar. Pronto. Então, o que seria o propósito, né? Quais seriam aí propósitos do Evangelho segundo aí o relato de João? O Calvino falou Calvino escreveu um negócio que eu achei bonito, né? E hoje eu vou citar Calvino na pregação também. Ele fala assim, ó, os três sinópticos mostram o corpo de Cristo, se nós formos autorizados a usar essa expressão. Mas João mostra a alma de Jesus. Então aquela ideia de que é quase como se João fosse, me entendam bem, como se fosse um evangelho mais espiritual do que os outros. Como se o relato de João fosse mais focado nos aspectos espirituais do que os outros. É mais ou menos essa ideia que a Calvino está a mostrar. Você vai ver muito mais ação nos outros evangelhos do que você vai ver nesse. Então, por exemplo, eu devo citar isso na pregação hoje, você vai ouvir mais de uma vez, talvez ajude você a gravar isso. Mas João é o único relato que não fica mostrando as ações de João Batista. Você vai ler lá, ele não vai falar de que João batizava. É uma coisa importante, tá? João Batista é o seguinte, a tradução literal de João Batista é o João que batizava. Aí, para não ficar muito longo, colocaram o Batista, porque eu acho que ele era presbiteriano. Tá certo? Mas brincadeiras à parte, é só uma questão de tradução, né? Porque às vezes a pessoa pode confundir. Não, então João já era da denominação. Não. Era João o que batizava, né? É um particípio que é utilizado ali, qualificando a pessoa de João. Mas, então você vai ver que o relato de João, ele tem, no caso do João Batista, você não vê ele a confrontar as pessoas. Pô, aquela parte que eu gosto, que ele chama os caras de raça de víbora. Não tem no Evangelho, lá no relato de João não tem. Então, você vai ver que no relato de João, o João Batista, ele quase que deixa de ser uma pessoa. O João Batista é quase impessoal. Vai chegar uma hora que ele mesmo, João Batista, vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. João é tão anulado num certo sentido, e aí tem tudo a ver com o tema da pregação de hoje, que ele deixa de ser uma pessoa, ele vira só uma voz.
Ele só é algo diante daquele que é tudo. Aí eu já não vou parar, senão eu vou começar a antecipar a pregação aqui. Então pronto, então se João é o evangelho espiritual, né? Com isto, quis dizer que ele se centra principalmente na cristologia, a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus, de acordo com a sua declaração de propósito. Então, isso aqui é importante para quem está aí no ensino médio, aí antes do 12º ano, você vai entrar para a faculdade. Qualquer coisa que você for escrever, você tem que ter um propósito naquilo que você está a escrever. E a partir do propósito que você tem, isso vai guiar a sua escolha de argumentos, a estruturação dos seus argumentos. Você vai partir do argumento mais fraco para o mais forte, você deixa a pancada mais dura para o final. Então, tudo isso vai guiar a maneira de você. Então, João, se o propósito dele é que as pessoas creiam, e creiam que Jesus é o Cristo, aí ele vai pegar e vai usar os melhores argumentos para isso. Então, ele foca na parte mais espiritual, né? E aí, vamos ver se o texto está aqui. Pronto, está aqui, ó. Então, qual que é o propósito do Evangelho de João? Aí são um relato dos sinais. Quantos sinais João relatou? 7. E de alguma forma, João faz uma distinção entre sinais e milagres, que talvez a gente explore ao longo do tempo, aí, ao longo das pregações. Então ele vai dizer o seguinte, ó, esses relatos dos sinais de Jesus foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João tinha um propósito muito claro, e ele vai estruturar todo o seu relato para atingir esse propósito. E então o Evangelho de João tem como objetivo aprofundar a fé dos cristãos judeus e chegar aos descrentes, apresentando Jesus de Nazaré como Messias de Israel e o Filho divino de Deus que veio redimir a humanidade e a criação. Então, quando ele fala para que creiais, ele não serve apenas para o descrente, mas serve para nós que já cremos, para que a nossa crença seja cada vez mais profunda. Porque se a gente for parar para fazer uma análise real da nossa vida de fé, a gente vai ver que a gente não crê desse tanto que a gente acha. Porque, por mais óbvio que pareça, mas cada vez que eu peco, é um sinal de que eu não creio em alguma área. Cada vez que eu uso uma má palavra, cada vez que eu profiro uma palavra torpe, como diria lá o Paulo, se eu não me engano, cada vez que eu uso uma palavra torpe, eu estou a dizer que eu não creio que Deus tem um padrão no qual eu deveria me comunicar. Se eu ando ansioso, eu sempre volto nos exemplos e vários daí são os meus pecados. Se eu ando ansioso, por mais que eu venha aqui e pregue para vocês e bata no púlpito, Deus é soberano, eu estou a mostrar que eu não creio que Ele é soberano. Cada vez que eu ando descontente com a vida, eu estou a declarar que eu não creio que Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu começo a olhar para os meus problemas e acho que minha vida é horrível, eu começo a demonstrar que eu não creio que Ele é aquele que mais importa na minha vida e não as minhas circunstâncias. Então, parte do Evangelho, do propósito do Evangelho de João é, além de uma visão de evangelização do descrente, num certo sentido, é a evangelização do crente. É a gente conhecer mais profundamente a Cristo, e porque eu conheço mais profundamente a Cristo, aí eu peco menos. Eu vivo uma vida que mais lhe agrada. E isso tem a ver com aquela ideia que eu trouxe na semana passada de apatia espiritual. Aquela ideia de que a gente se acostumou com o sobrenatural, a gente se acostumou com o extraordinário, a gente se acostumou com os absurdos que estão relatados. Que é absurdo para a nossa lógica. Eu não sei quantas vezes você viu um morto voltar a viver, mas ele fez. Então, a gente vai se acostumando com isso, mas a gente se acostuma de tal forma que a gente até para de crer. Então, parte da nossa ideia aqui é crescer em admiração e espanto diante da pessoa de Cristo, né? Então, quais são alguns temas bíblico-teológicos? Então, a gente falou do propósito,
que vai se aprofundar a nossa fé. Um dos propósitos meus é que descrentes venham cá, ouçam e sejam convertidos. Agora, quais são os temas que a gente vai conseguir olhar, vai conseguir perceber? Um deles é de festas e dias santos judaicos. Isso aqui vai ser importante para vocês entenderem um pouco como a nossa igreja funciona hoje. Olha só, um tema recorrente no Evangelho de João é a sua ênfase nas festas anuais e simbólicas e nos dias santos do calendário judaico. Aí ele dá os exemplos ali. Estes acontecimentos destacam a provisão passada de Deus e as suas promessas futuras no corações dos israelitas. Então, cada festa judaica, ela não era uma festa aleatória só porque Deus gosta de festa. Deus gosta de festa, mas não era só uma festa aleatória. Deus tinha um propósito naquela festa. Então, vamos pegar a festa mais fácil da gente identificar um propósito. Ela começa como uma praga, que é a Páscoa, e depois ela vira uma festa, porque o povo não precisava ser liberto todo ano do Egito. E Deus fala que eles tinham que celebrar aquela festa. Aquilo é a celebração de uma promessa de que Deus não apenas libertou da escravidão no passado, mas de que existe uma escravidão que Ele vai libertar no futuro. E para todo aquele que crê, é a libertação da escravidão do pecado. Então esse é um exemplo de uma festa. Eu já falei isso aqui, eu quero, provavelmente, não sei quando, mas montar uma série de EBDs com base num livro Encontrei Jesus numa festa em Israel. Então esse autor ele pega todas as festas de Israel e como Jesus cumpriu aquela festa. Então é muito interessante a gente perceber isso. Então vamos continuar. Então a festa, ela tem uma promessa embutida. Então os festivais e dias santos de Israel contêm em graus variados um padrão profético, ou seja, elementos simbólicos que antecipam profeticamente um tempo futuro em que Deus libertará Israel no fim dos tempos. Então você tem o dia do perdão. Era aquele dia que o povo tinha que subir lá, sacrifício, que é chamado Yom Kippur, o dia do perdão. Dá para perceber que o dia do perdão foi cumprido em Cristo? Se não der, você conversa comigo depois. Então o Evangelho de João destaca mais estas festas judaicas do que os escritores sinóticos. Então veja, Mateus, Marcos e Lucas falam menos das festas judaicas do que João. Por que razão João faz questão de mencionar as festas judaicas? A resposta está na forma como se ligam à pessoa de Cristo. Então isso aqui é uma citação direta, estava fazendo várias citações diretas de um livro do Carson, de introdução ao Novo Testamento. E aqui uma coisa importante para a gente pensar o funcionamento da nossa igreja. Vocês já perceberam, por exemplo, que a gente não fez nenhuma programação especial de Páscoa? E às vezes as pessoas, a começar muitas vezes dentro de casa, me perguntam por quê, né? Por que não vai ter nada especial da Páscoa? Bom, primeiro, num certo sentido, a gente comemora a Páscoa, se Cristo é o cumprimento de todas as promessas, a Páscoa foi cumprida em Cristo. Você não assa o carneiro lá, o cordeiro com ervas amargas, você não come o pão asmo. Você não faz isso. A pessoa, não, mas a Páscoa não é a ressurreição de Cristo? Isso. A data da Páscoa, Deus, na sua soberania, faz com que ela calhe de ser no mesmo dia da ressurreição de Cristo. É verdade. Então a gente poderia celebrar a ressurreição de Cristo. Falei, é verdade, mas eu vou dar um outro exemplo. Agora, quando que a gente celebra a Páscoa cristã? Ou o que é a Páscoa cristã? Já dei essa aula 2 vezes aqui, 2 anos seguidos. O que é a Páscoa cristã? Oi? A Santa Ceia, que nós celebraremos hoje. Então, se a gente fosse pensar em Páscoa pela Páscoa, o que os judeus celebravam uma vez no ano, a gente celebra cá, no mínimo, 12 vezes. Quem celebra mais? Nós. Porque os católicos não celebram. Porque o católico apostólico romano, ele não celebra. Isso é importante, é um ponto. Por que ele não celebra? Primeiro, porque eles não querem Cristo da maneira como Cristo se apresenta nas Escrituras.
né? Cristo é subordinado a Maria, numa visão católica apostólica romana de verdade, né? Dentro da que a igreja apresenta. E um outro detalhe, quantos elementos tem na Santa Ceia? 2. Quem foi católico apostólico romano aqui, como eu, erga a mão? Quantos vocês tomavam? 1. Então não tem como ser metade e ser verdadeiro, né? O vinho bom fica só para o padre lá, mas é outra história. Mas, então vamos lá, então a gente celebra 12 vezes, pelo menos aqui na nossa igreja, pelo menos 12 vezes por ano. Então, isso é uma coisa. Aí fala assim, não pastor, mas e a ressurreição de Cristo? Quantas vezes vocês acham que a gente comemora a ressurreição de Cristo cá na Pedras Vivas? 52 vezes no ano, todos os domingos. Quem é o povo que mais celebra? Nós. Se Cristo é o cumprimento, se nós celebramos a ressurreição e nós celebramos a pessoa de Cristo, quem faz mais festa? Agora, o que eu não tenho como mudar, aí a culpa não é minha, é que você não entende isso, que você não percebe isso, que você vem para cá infeliz, aí eu não tenho culpa. Se você acha ruim vir para cá, aí é uma coisa que eu não posso fazer nada por você. Agora, se você percebe corretamente o que é o domingo, se você percebe corretamente o que é o culto público, aí, pô, você quer coisa melhor? Tá com o povo de Deus adorando a Deus? Aí a gente fica apegado em pequenas comemorações, se toda semana a gente comemora. A questão é como o seu coração tem... Aí o seu coração tem percebido o quanto ele se acostumou com o extraordinário, porque é Deus vindo ao nosso encontro como povo para falar e alimentar a nossa fé. E a gente acha isso normal, tão normal, mas tão normal que nem importa se eu faltar. Então tem problemas que eu não dou conta de resolver. A maioria deles, né? Ou todos. E um deles é esse. É a maneira como o seu coração percebe o culto público. É a maneira como o seu coração percebe o dia do descanso, o dia do Senhor. E se você não entende como uma celebração, e se você acha que comemorar a Páscoa uma vez por ano é celebrar absurdo, aí fico triste por você, porque para mim todo domingo é festa. Para mim todo domingo é alegria. Para mim, eu falar para você, essa festa dá trabalho para mim, mas é bom. Vários domingos aí, 4, 5 da manhã eu já estou acordado, tudo. Mas é alegria, eu faço feliz. Por quê? Porque é festa. Você acha que eu vou me aprender numa comemoração no ano? Não vou. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente não celebra, a gente não faz nada diferente. Por conta disso, a gente celebra todo domingo ressurreição, toda Santa Ceia é Páscoa, e está tudo certo. Nós estamos incluídos na nova aliança. Cristo cumpriu todas as festas. Toda a parte cerimonial foi cumprida em Cristo. E aí o que eu acho engraçado, eu nunca tinha pensado nessa conexão. Porque tem uns caras aí que eles querem pegar os 10 mandamentos e dos 10 mandamentos eles querem tornar um mandamento como cerimonial, que seria a guarda do dia do Senhor. Eu não sei como eles fazem essa divisão, se todos lá são morais. Aí é um problema que eles têm que resolver. Mas aí o dia do Senhor eles põem como cerimonial. Aí você guarda se você quiser. Só que aí eles querem comemorar a Páscoa, que é uma cerimônia que foi cumprida. É interessante, né? Interessante quando você começa a levar as coisas aí. Mas vamos para frente. Então vamos na frente. Então a ideia do Filho do Homem, né, um outro tema bíblico teológico aí, o título do Filho do Homem, que se encontra aproximadamente 82 vezes nos Evangelhos, 13 das quais estão em João, é a forma favorita de Jesus explicar a sua missão e identidade, o que ele veio fazer e quem ele é. O título enigmático deve ser entendido no contexto do Antigo Testamento, tanto de Adão como de Israel, que foram considerados filhos de Deus. Certo? Você pegar na genealogia, fala lá, e Adão, filho de Deus. Então, até por isso que depois Paulo vai usar em Romanos 5, o primeiro e o segundo Adão, ambos como filhos e tudo mais. Então, o conceito de vida, diferente dos sinóticos, João fala apenas 2 vezes sobre o reino de Deus ou o reino dos céus. Entretanto, ele fala sobre a realidade do reino, a saber, da vida
escatológica, da vida abundante, a vida eterna já agora. Para João, entender o reino é entender a vida e vice-versa. Então o argumento do Carson aqui, não, esse aqui eu acho que é do Bill, enfim, não é meu o argumento. Então o argumento é bom, não é meu. É de que, para João, quando ele fala sobre vida, está subentendido o conceito de reino de Deus. Porque a vida só é possível dentro desse reino. Então, toda vez quando ele fala de vida, ele já fala da realidade de que a era futura já invadiu o tempo presente e a gente já usufrui das coisas que virão. A gente já usufrui, mas ainda não, de maneira completa. Então, quando você pensa nessa vida escatológica, é esse conceito do já e ainda não. Você já é salvo, mas ainda não de maneira completa. Você já deseja algumas coisas corretamente, mas ainda não completamente. Você já consegue ter uma vida abundante, mas ainda não como terá no novo céu e na nova terra. Mas a nossa vida, uma vez que Cristo entra nela, Paulo vai falar que nós somos uma nova criação. Essa ideia de que nós nos tornamos outro tipo de pessoa, num certo sentido, de que a nossa vida agora é diferente de tal forma que a gente ganhou a dupla cidadania. E a gente começa a ter a cidadania real, que é a cidadania dos céus. E a gente já anda como embaixador do céu, agora no tempo presente. Então João ele vai trabalhar muito esse conceito de vida, representando, tendo como pano de fundo, um pressuposto, a ideia do reino dos céus. E aí eu já falei isso na semana passada, né? Ele tem menos citações do Antigo Testamento que Mateus, mas ele faz mais alusões. Então, conceitos apresentados aqui, agora eu não vou lembrar. Eu acho que é aqui, deixa eu ver aqui, para eu não falar besteira e depois ter que me corrigir, né? Eu acho que é em João 4. Não, não é aqui não. Eu ia falar uma besteira. Mas pronto, evitei. Mas essa ideia de videira já está presente no Antigo. A ideia de pastor está presente no Antigo. Essa ideia dos profetas que condenavam os pastores que exploravam as ovelhas, mostrando para os líderes religiosos que abusavam do povo. Então você tem várias alusões que você consegue perceber que é uma menção a conceitos antigos. Então, quando a gente entra nessa sessão agora de contribuições, e aí é a sessão final da aula, a ideia do Carson aqui ela é muito interessante, porque a gente falou de propósito, a gente falou de temas bíblico-teológicos, e agora ele vai falar de contribuições. O que ele quer dizer com isso? O que João trouxe para nós que os outros relatos não trouxeram? Se uma vez que o João é não sinótico, uma vez que ele foi visto de uma outra perspectiva, o que ele contribui para a nossa percepção sobre a pessoa de Cristo, sobre as coisas, né? Então, em comparação com os outros relatos sinóticos, João acrescenta um elemento tridimensional ao quadro que podemos ter de Jesus e do seu ministério, morte e ressurreição. Por contar a mesma história de outro ângulo, com muitas omissões do que os sinóticos incluem, e muitas ênfases que eles tratam por alto. O quadro geral é imensamente mais rico do que de outra forma se alcançaria. Então, qual é o argumento do Carson aqui? E entendam omissões aqui, né? Omissões aqui não é um problema. Ele resolveu não contar alguma coisa, só isso. É igual quando você vai contar uma história para alguém, você não conta todos os detalhes. Por exemplo, quem aqui já leu algum livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial? Vocês estão precisando ler. Se vocês dão história na escola, você leu alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí a te ajudar. Não leu Segunda Guerra Mundial? Por isso que estão acusando nazista quem não é nazista hoje, né? Porque não lê história, acusa quem não é, né?
A falta de conhecimento derruba um homem mesmo. Mas, quando a gente olha para um livro de história da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial está relatada lá? Hã? Sim e não. Sim e não. Ela está relatada. Ela está contada em todos os detalhes? Por que ninguém questiona esses livros de história? Mas o Evangelho não. O Evangelho é problema porque tem omissão. Já pensou se eu fosse contar a vida de alguém em todos os detalhes? Imagina se você chegasse em casa, depois de um dia de trabalho, você vira para sua esposa e fala assim, me conta como foi seu dia. Então, o despertador tocou, era 6h30. 6h30, eu virei para o lado e apertei soneca, porque eu odeio aquele barulho. E aí 6h40, aí eu peguei e fechei o olho. A hora que eu fechei o olho, ainda demorei alguns segundos para eu dormir de novo, para cochilar. Aí eu cochilei. A hora que eu cochilei, aí deu 6h40, tocou de novo. Aí eu abri o olho, desliguei, levantei, virei, saí da cama. Aí eu fui pro banheiro. Lá na casa de banho, eu resolvi lavar os olhos para remover a remela. E aí vai. Alguém conta história assim? Não, mas gente, duplo padrão. Isso é uma coisa que sempre existiu. Nada para eles e tudo para nós. Isso aí sempre foi assim. Sempre foi assim. Hoje está sendo aplicado na política, mas sempre foi assim no mundo. O que você quer criticado, você cria um padrão diferente. Então, a omissão no Evangelho de João não é um problema. João contar coisa que os outros não contaram não é problema. Não é. Você tem... Quem tem filhos, né? Você tem 2 filhos que passaram o dia juntos. Você perguntar para cada um contar como foi o dia, cada um vai contar diferente. Se um dos filhos gosta mais de coisa salgada e o outro gosta mais de doce, aí você tem um almoço com a sobremesa, a hora que ele vai contar, falando, não, mas hoje tinha um arroz com feijão, uma farofa e um bife, e depois teve sobremesa. Aí se o outro gosta mais de sobremesa, fala, a gente almoçou e depois teve um gelado lá, muito legal, tal. É a ênfase que você dá conforme as coisas que você gosta. Então não cai na conversa fiada de liberal. Eu não posso falar que está gravado, porque eu já começo a ficar nervoso com liberal. Mas então essa ideia de que João ele omite algumas coisas e dá ênfase em outras. E quando ele faz isso, eu acho muito legal como o Carson coloca assim, e ele dá muitas ênfases em coisas que os outros tratam por cima, por alto. Então ele traz profundidade. É a ideia que você consegue montar um 3D e ver o ministério de Cristo. É igual se você pensar o Evangelho segundo o relato de Marcos, que é um relato a partir da perspectiva de Pedro. E quando você tem essa informação, você consegue entender que o Evangelho, segundo o relato de Marcos, é o mais curto. 16 capítulos. E parece que ação atrás de ação. Por quê? Porque Pedro não era lerdo, Pedro era meio agitado, Pedro não ficava... Mas toda vez que Pedro vai parar para contar, aí Marcos vai parar para contar algum detalhe, ele conta de verdade mais do que todos os outros. Ele não mais de verdade, mas ele conta com mais detalhe do que os outros. Então cada um tem a sua característica, e essa é a beleza da inspiração. Deus usa a característica das pessoas, assim como Ele usa as nossas características no dia a dia, para alcançar as pessoas que estão fora e abençoar as que estão dentro. Então você tem uma pessoa que é mais dura. Aleatório esse exemplo. Aí vai ser uma pessoa que vai confrontar o pecado. Mas você vai ter uma outra pessoa que é aquela que consegue consolar melhor em tempos de dificuldade. E às vezes a mesma pessoa não tem essas duas habilidades, esses dois dons. Então no corpo Deus usa as características diferentes para abençoar o corpo. Né? Então eu tive um tutor na minha vida que ele tem um jeito peculiar de ser. E eu lembro que eu tinha um outro amigo que ele falava assim, cara, eu pensando em trocar de tutor. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque a gente não senta para conversar, ele não senta para me ouvir. Eu falei, mas você tinha essa expectativa a partir dessa pessoa? Quem está errado é você. Você está esperando dele algo que ele não pode te oferecer. Isso aí você vai buscar na tua esposa, você vai buscar em alguém, mas nele não dá. Agora nele você vai poder aprender sobre isso, aquilo, outro.
Então é você não criar expectativas irreais nas pessoas, porque cada uma tem os seus dons e talentos, né? Mas pronto, vamos avançar aqui. Apesar da forte ênfase em Jesus como aquele que revela o seu Pai, a salvação não vem, como no gnosticismo, meramente por intermédio de revelação. Então isso aqui é uma coisa importante. A tese do Carson aqui é que João vai nos mostrar de que não basta conhecer a Cristo intelectualmente, não é uma revelação especial que você recebe de uma informação extra que ninguém tem. Essa informação que você recebe é uma pessoa que viveu uma vida que se deu por você e que você hoje, por exemplo, está unido com ele. Então a cena muda que não é um mero conhecimento, é uma pessoa com a qual você se relaciona. Então essa é uma das grandes contribuições de João. Uma outra ênfase que João dá, que os outros não dão tanto, essa ideia que a escatologia é a ideia do tempo futuro, das últimas coisas, que está ligada à expressão, ao tema hora. Já é chegada a última hora. Então pensa, quando a gente faz a conexão, quais são os últimos dias? Quando que são os últimos dias? Hoje, porque a última hora já tinha chegado. Então a gente já vive os últimos dias. Desde a encarnação já estamos nos últimos dias. E todos os mais importantes escritores do Novo Testamento demonstram em suas respectivas obras a tensão de tentar simultaneamente expressar as maravilhosas verdades do ministério, morte e ressurreição de Cristo e a exaltação de Cristo nos últimos dias prometidos e insistir em que a plenitude da esperança ainda há de chegar. Então, aquilo que a gente vai ver ao longo dos restantes do Novo Testamento, esse conflito, esse dilema, essa tensão é a melhor palavra, essa tensão entre o já e o ainda não. Essa tensão da gente já viver uma nova realidade, mas que ainda não se concretizou de maneira completa. E é difícil você expressar isso, porque quando você tem essa tensão, em algum momento você enfatiza uma coisa e em outro momento você enfatiza outra. Então, ao mesmo tempo que você enfatiza a ideia de que existe uma vida boa aqui, e é verdade, você fala assim, mas ela ainda não é tão boa quanto ela pode ser. Ou então, quando você ouve há 2000 anos que ele vai voltar, ele fala assim, é chegada a última hora, mas ele ainda não voltou em 2000 anos. Agora, quando você tem esse alerta de que ele é a última hora, isso significa o que para você na vida prática? De que você tem que viver de maneira vigilante e não a cronometrar o tempo da vinda. Então existem esses dilemas na maneira como o autor vai comunicar e para alguns isso pode parecer contraditório, mas é uma questão de ênfase para o momento. Em alguns momentos, você pensar na vida, eu não sei como você foi criado pelos seus pais ou por quem te criou, em alguns momentos o estímulo vinha na recompensa. Em outros momentos, eu sabia que não tinha uma recompensa a me esperar se eu não fizesse, era uma outra. Era a recompensa que eu nunca quis ganhar na vida e ganhei algumas vezes, né? Então, tem um momento para tudo, e isso serve também para os escritores, né? Deixa eu ver isso aqui. Então, pronto. Então, acima de tudo, no rastro da exaltação de Jesus e da dádiva do Espírito, então Cristo, o processo de exaltação de Cristo começa na sua ressurreição. Então, Cristo é ressurreto, levado aos céus, o Espírito vem em Pentecostes de maneira plena, porque ele já agia no Antigo Testamento, mas ele vem de maneira plena ali em Pentecostes. Então ele vai falar, né, a dádiva do Espírito, podemos possuir a vida eterna agora mesmo. Isso é característica de João, que inclina a ênfase para desfrutar das bênçãos escatológicas no tempo presente, a ideia de uma vida abundante. Então você já usufrui dos benefícios da salvação, você já tem intimidade e acesso irrestrito a Deus. Você já tem um auxílio do Santo Espírito, você já tem várias coisas que nós teremos de maneira plena no futuro, mas você já tem agora, de alguma maneira. E vamos lá. Mas isso jamais acontece às custas de toda esperança futura. Porque ele fala assim, não fica apaixonado demais por essa vida aqui, ainda que ela seja boa, porque tem algo muito melhor por vir. Eu fico a pensar no dia que não haverá mais choro nem ranger de dente. Eu fico a pensar nesse dia. De vez em quando, dependendo da semana,
né? Teve um tempo atrás aí que eu estava lá, falei, não, senhor, está precisando vir essa hora aí. A chega das coisas que estão acontecendo por aqui. Né? E vamos lá. Vamos ver. Tá, esse aqui da alusão a gente já falou. Tá. Então, uma outra coisa que o Carson destaca aqui é de que, apesar de não parecer, João, porque João não fala de uma igreja estruturada, mas João fala de muitos elementos que estão presentes dentro da vida da igreja. Então, a partir de João, você consegue perceber vários elementos que compõem a vida de uma igreja local. Aí esse aqui, né, vou ler de novo, a gente já conversou um pouco, né, mas nenhum outro evangelho preserva melhor a maneira como Jesus foi mal entendido, percebido por seus contemporâneos, incluído por seus próprios seguidores. Então tinha hora que os próprios seguidores não entendiam, não percebiam. O que está acontecendo? Esse aspecto, conforme vimos, não apenas descortina várias questões históricas, mas é ele próprio uma reflexão sobre a relação entre a antiga e a nova aliança. Então essa ideia de que Deus faz um pacto, mas existe uma maneira como ele vai ser administrado que agora é distinto. E aí a gente tem a Santa Ceia representando a nova aliança. Pois mesmo o evangelho que insiste que Jesus cumpre e, em certa forma, substitui muitos aspectos do Antigo Testamento, insiste igualmente em que a maioria dessas lições não era percebida, compreendida pelos discípulos de Jesus, senão depois da sua exaltação. Então é muito interessante que tem hora que no relato de João fala assim, e Jesus disse isso para significar tal coisa, e isso só foi percebido depois da sua ressurreição. Então, várias coisas que os discípulos ouviram, eles não percebiam. Mas vai ser depois da ressurreição que eles passam a perceber. E aqui é um elemento importante aqui, aspectos complexos que vinculam entre si a eleição, a fé e a função dos sinais são explorados repetidas vezes. Então, em algum momento, eu vou entrar com vocês numa conversa do porquê que muitos milagres aconteceram no Novo Testamento. Mas olha só o que o Carson vai escrever. Se a fé brota como consequência daquilo que é revelado nos sinais, ótimo. Certo ou errado? Surgiu fé, a gente está feliz. Fé genuína, a gente está feliz. Então ele diz, sinais servem legitimamente como base para a fé. Em contraste, as pessoas são duramente censuradas por dependerem só de sinais. E a gente começa a pensar na igreja no nosso tempo. A fé que ouve e crê é melhor do que aquela que vê e crê. Qual é o exemplo disso? Tomé. O exemplo disso é Tomé. Melhor é quem creu, porque ouviu, não porque viu. Mas, em última análise, a fé gira em torno da eleição soberana pelo Filho, e a gente vai ver essa ideia de eleição, João 10, está permeando todo o Evangelho de João, a ideia de eleição, e de fazer parte da dádiva do Pai ao Filho, né? Um presente que Deus dá. E essa verdade acha-se no âmago do livro, que é decididamente evangelístico. Então isso é uma coisa importante, né? Muitas vezes os presbiterianos eles são acusados de não evangelizarem ou de não fazerem missões porque eles descansam na soberania divina que elegeu uns para a salvação e outros para a perdição. Eu diria que se a pessoa é presbiteriana e crê desse jeito, ela não entendeu o que é ser presbiteriano. Porque ser presbiteriano é crer, inclusive, que Deus tem as causas secundárias que ele definiu como essas pessoas viriam a crer. E se ele definiu que essas pessoas viriam a crer pela pregação da palavra, você e eu, nós não temos o direito de não pregar e anunciar essa palavra. Porque vai ser somente através da palavra que as pessoas virão. E ainda mais, eu só prego porque existem eleitos. Se não existissem eleitos, todos rejeitariam a mensagem, eu deixaria de pregar. Esse é um argumento clássico, né? De que eu só prego porque eu sei que alguém vai crer.
E por que você sabe? Porque Deus elegeu, eu tenho certeza disso. Senão, todos rejeitariam de acordo com Romanos 3. A partir do verso 10. Todos rejeitariam a palavra de salvação. E por fim, aí a gente termina e o pessoal pode ensaiar, a estrutura do livro veja, divisão de livro, você pega um evangelho, você pega uma carta, você pega Gênesis, existem propostas de divisão. Você pode levar, eu enxergo dessa forma, o fulano enxerga. Tem um monte de proposta. Eu vou seguir essa que eu tive no mestrado e achei interessante. Que a gente pega o livro dos sinais, que é do capítulo 1 ao 12º, que conta o ministério de Cristo, e o livro da glória, que é aquela fase final que ele dá ao zoom nos últimos dias, do 13 ao 20. E aí eu pus ali um negócio interessante, né? O livro dos sinais, não confundir o sinal com o que de facto é buscado. O sinal representa algo, ele não é o algo. Então, por exemplo, antigamente no Brasil, tinha lá uns sinais gigantescos do McDonald's. Assim, com 10 metros de altura, sei lá quantos metros de altura tinha uma porcaria, mas você via aquele M à distância. Se você prometesse para o seu filho, nós iremos comer no McDonald's. Você chegava e parava no poste, ia comer no poste? Não. Ou sim? Só se você tivesse passado um drive-thru antes. Por quê? Você está vindo do sul aqui para o norte, tem a placa, Porto 120 quilômetros. Você para na placa onde fala, e aqui cheguei no Porto? Por quê? Porque aquilo é um sinal, ele não representa o algo buscado. Então, sinais, eles não são importantes em si, eles são importantes porque eles apontam para quem de fato é. Então, o sinal, a importância do sinal está no fato de quem fez e o que aquilo demonstra. E pronto. Dos capítulos de 13 a 19, a última, capítulo 13 ao 19, uma noite. Tá no detalhe a noite, né? Tá quase igual você pedir para a esposa, conta aí tocou o despertador, aí eu pus na soneca, né? E pronto. Então, gente, corri agora no final, pulei algumas coisas que ao longo da aula eu já tinha falado, de alguma forma. Espero que essas 2 aulas tenham te ajudado a perceber um pouco melhor o Evangelho. Espero que essas aulas te auxiliem na percepção das pregações. E o mais importante, que isso te impulsione para uma vida de mais intimidade com Cristo. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, e muito obrigado pela ação do Teu Santo Espírito, que nos auxilia na percepção do Logos, na percepção da Tua revelação especial e da pessoa de Jesus Cristo. Dá-nos momentos de comunhão importante e dá-nos também, Pai, a usufruir da Tua graça e prestar um culto agradável a Ti na sequência. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.